Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões de português elaboradas pelo Instituto Consulplan para que vocês conheçam o perfil dessa banca, né? Quais são os assuntos mais cobrados por ela, beleza? Tá? Aqui no canal também disponibilizo alguns materiais para venda, tá? Eu coloco os links na descrição deste vídeo, tá? Então vou deixar os materiais que eu tenho para venda na descrição, você analise e vê se é do seu interesse, beleza? Bom, além disso, para você ficar por dentro tanto dos conteúdos quanto, né, dos lançamentos de vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos continuar o nosso simulado de português apenas com questões de 2024. Então vamos lá. Considerando o emprego do acento indicador de crase em, ela relata ainda que foi graças à língua brasileira de sinais, Libras, que conseguiu recuperar sua autoestima. Pode-se afirmar que... Para quem não sabe, a crase é a combinação do artigo definido a com a preposição a. Então, para acontecer a crase, primeiramente o verbo ele tem que pedir a crase, tá? Então, mas às vezes a regência do verbo pede crase, mas você não pode utilizar crase naquela situação. Por quê? Porque existem regras e existem regras proibitivas. Então, há situações em que o uso da crase é proibido, tá? Aqui no canal tem uma aula sobre crase, vale a pena vocês assistirem. Antes de analisarmos as alternativas, vamos analisar a oração. Ela relata ainda que foi graças à língua brasileira de sinais que conseguiu recuperar sua autoestima. Foi graças a quem? A língua brasileira de sinais. Percebam que existe a solicitação da preposição. Foi graças a que? Olha o ai. Foi graças a que? A língua brasileira de sinais. Então, nós temos essa solicitação sim da preposição. Além disso, língua é um termo feminino, a língua, tá? Portanto, não é um caso proibitivo. Quando é que nós temos uma situação proibitiva? Quando é um termo masculino. Por exemplo, lá na fazenda, ele andou a cavalo. Esse a, ele não tem crase, não tem o acento indicativo de crase. Por quê? Porque nós temos o termo cavalo como termo masculino, o cavalo. Então, quando está diante de um termo masculino, não se utiliza a crase. Aqui não é o caso porque língua é um termo feminino, então não proíbe a utilização da crase, tá? Então, sabendo disso, vamos analisar as alternativas. Letra A. Trata-se do emprego facultativo de acordo com as normas gramaticais? Não é um caso facultativo. Temos algumas situações que você pode optar ou não por utilizar a crase. Por exemplo, antes de nome próprio feminino, antes da preposição até, né, no sentido de inclusão. Tá? Temos algumas situações em que nós temos a crase sendo facultativa, que não é o caso aqui. Letra B. Trata-se de emprego obrigatório de acordo com a exigência da regência identificada, seguida de emprego do artigo feminino. Bom, exatamente, né? Nós temos uma situação que a regência ela pede a preposição, né, graças a que a língua brasileira de sinais, e também temos uma situação em que o termo ele é feminino, então ele não proíbe a utilização da crase, tá? Portanto, a letra B é a resposta. Letra C. Caso o termo graças fosse substituído por expressão equivalente semanticamente, a ocorrência da crase permaneceria sem alteração. É complicado afirmar isso, tá? Vamos fazer algumas substituições aqui. Ela relata ainda que foi por conta da língua brasileira de sinais que conseguiu recuperar sua autoestima. Percebo, por conta da, não temos aí crase. Temos ali uma contração da preposição de com o artigo definido a. Outra situação, ela relata ainda que foi por causa da Libras que conseguiu recuperar sua autoestima. Então, mais uma situação em que nós não temos a utilização da crase, tá? Então, a letra C não procede. Letra D. Tal ocorrência tem como finalidade enfatizar o complemento língua brasileira de acordo com o contexto apresentado, tratando-se, portanto, de uma escolha estilística. Não é uma questão estilística, que não é uma questão de estilo aqui, tá? A crase não tem essa finalidade de enfatizar termos. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte. Considerando o trecho, já pensou em morar numa casa com piscina a apenas 27 minutos de São Paulo? A palavra em destaque pode ser classificada como advérbio de... Bom, lembrando que advérbio é uma classe gramatical que altera um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. O advérbio ele pode indicar situações circunstanciais, como de tempo, modo, intensidade, causa, oposição, negação, afirmação, dúvida, enfim, uma série de circunstâncias. Além disso, o advérbio ele é uma classe gramatical invariável, ele não flexiona. Aí nós temos várias situações circunstanciais, como por exemplo, circunstância de lugar, aqui, lá, à direita, à esquerda, perto.
longe. Situações de tempo, agora, hoje, amanhã, já, ainda. De intensidade, muito, pouco, bastante. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. Afirmação, certamente, realmente, sim. Exclusão, apenas, somente. Enfim, nós temos várias situações aqui. Perceba que o já exprime uma ideia de tempo. Já pensou em morar numa casa com piscina a apenas 27 minutos de São Paulo? Então, em algum momento da sua vida, você pensou em morar numa casa com piscina a apenas 27 minutos de São Paulo? Então, perceba que é uma intenção aqui de temporalidade. Por exemplo, se eu usar a expressão volto já, esse já, ele está indicando que você volta em breve, que em algum momento você volta. Então, percebam que há sim uma intenção aqui, uma ideia de tempo. Então, a letra C é a nossa resposta. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: releia. É aquela sensação da: nossa, peguei meu celular e só ia olhar algo muito específico no Instagram. Passei mais de 3 horas. Considerando a perspectiva sintática da estrutura, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A segunda oração possui um sujeito desinencial? Para quem não sabe, sujeito desinencial é o sujeito oculto, é aquele sujeito que fica implícito, aquele sujeito elíptico. Ou seja, é um sujeito que ele não está explícito na frase, mas que você consegue identificar ainda assim, você consegue identificar utilizando a desinência verbal. Então percebam, a primeira oração é aquela sensação da nossa. Aí nós temos o peguei meu celular, né? Sempre você vai ter uma oração quando você tiver verbo. Então percebam que quem é que pegou o celular? Eu peguei o celular. Né? Percebam pela conjugação do verbo, peguei. Peguei, ele é conjugado com a pessoa eu. A pessoa ela não está aqui explícita na oração, porém nós conseguimos chegar nessa pessoa, nesse sujeito. E ele aparece em outras orações também. E só ia olhar algo muito específico no Instagram. Quem iria olhar algo muito específico no Instagram? Eu só ia olhar. Eu passei mais de 3 horas. Percebo que tem sim sujeito desinencial em mais de uma oração, inclusive. Então a segunda oração possui sim um sujeito desinencial. Está correta, número 1. 2. Algo é objeto direto? Bom, e só ia olhar algo muito específico no Instagram. Quem iria olhar algo muito específico no Instagram? Eu, né? Aquele sujeito elíptico. Eu só ia olhar o quê? Percebam o verbo olhar que está sublinhado. Eu só ia olhar o quê? Algo. Então, o verbo é um verbo que pede complemento, né? Então, nós temos um verbo transitivo direto, porque o complemento ele não tem preposição, então é um verbo transitivo direto. Se tivesse preposição, seria um verbo transitivo indireto. Também não é um verbo de ligação, porque o complemento não exprime uma ideia de qualidade, de estado. Então, nós temos aqui uma situação, né, de movimento, de ação. Quem olha, olha alguma coisa, né? Então, eu só ia olhar o quê? Algo. Então, olhar é verbo transitivo direto e algo é objeto direto, tá? Então, a 2 está correta. 3. Olhar é verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não demanda complemento. Por exemplo, o verbo morrer. O verbo morrer é um verbo intransitivo. Então, minha vizinha morreu ontem. Você percebam que o verbo morrer não pede complemento. Ela morreu, ponto. Ah, ela morreu ontem. Ah, mas e o ontem? O ontem, ele exprime uma circunstância de tempo. Aí é um advérbio de tempo. E o verbo morrer, que é um verbo que não pede o complemento, é um verbo intransitivo. Não é o caso aqui, até porque nós acabamos de ver, né, que olhar é um verbo transitivo direto, tá? Então, se fosse o caso, iria contrariar a número 2, que nós acabamos de ver que é verdadeira, né? Então, a 3, ela está errada. 4. No Instagram é adjunto adverbial. Sim, porque exprime uma ideia de circunstância. Ela foi olhar algo específico onde? No Instagram. Então, aqui nós temos, né, uma situação de adjunto adverbial de lugar. Então, a única que está incorreta é a número 3. Né? A 3 apenas, portanto, a letra C é a nossa resposta. Vamos à nossa penúltima questão, que diz o seguinte. O verbo sublinhado em: no campo da psicologia, o narcisismo foi descrito pela primeira vez por Freud no século XIX e faz referência ao jovem belo Narciso. Apresenta a seguinte regência. No caso aqui, a questão solicita a regência do verbo fazer, né? E faz referência ao jovem belo Narciso. Quem faz algo a alguém. Faz o quê? Referência. Faz referência a quem? Ao jovem e belo Narciso.
Então, o verbo faz é um verbo transitivo direto e indireto. Portanto, ele é um verbo bitransitivo, porque tem duas transitividades aqui, a direta e a indireta. Logo, a letra B é a nossa resposta. E vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: ela informa que fatores genéticos e vivências precoces, como traumas na infância, favorecem o desenvolvimento do distúrbio. A oração sublinhada é classificada como oração subordinada substantiva. Bom, o que, nesse caso, ela é uma conjunção integrante, né? Basta vocês substituírem. Ela informa isso. A oração toda se resume a isso. Ela informa isso. Então, nós estamos diante, né, de uma oração subordinada substantiva. É uma oração subordinada porque existe uma conexão entre as orações. Ela informa com a oração de fatores genéticos e vivências precoces, como traumas na infância. Enfim, tá aí todo o resto. Então, são orações que dependem uma da outra para poder ter sentido, tá? Então, são orações classificadas como subordinadas e não coordenadas. E aí, são orações subordinadas substantivas porque exprimem o sentido de um substantivo. Normalmente, orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes. E nós temos aqui uma situação de conjunção integrante, que é o quê? Como eu falei para vocês, né? Ela informa isso. Agora, vamos à classificação. Ela informa o quê? Que fatores genéticos e vivências precoces, como traumas da infância, favorecem o desenvolvimento do distúrbio. O verbo informar é um verbo que exige complemento. E o complemento, ele tem valor de objeto direto, porque o verbo é um verbo transitivo direto. Então, é como se toda essa oração tivesse um valor de objeto direto. Portanto, como não é um complemento, não é um termo, não é apenas um complemento isoladamente, e sim uma oração, não temos um objeto direto, porque aqui é a análise sintática da oração. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que exprime valor de objeto direto. Se a oração tivesse valor de sujeito, ela seria subjetiva. Se ela tivesse valor de objeto indireto, ela seria objetiva indireta. E se ela tivesse valor de complemento nominal, ela seria completiva nominal. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tá? Tem playlist de legislação educacional, tem playlist de fundamentos de educação, tem playlist de noções de administração pública, tem playlist contendo simulados de diferentes bancas organizadoras de português, tem playlist também com simulados de leis muito recorrentes, né? Voltadas aí para a área de direito administrativo e direito constitucional. Então, aproveitem bastante, maratonem para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.